Olá pessoal, aqui é o professor Rafael. Hoje eu vou mostrar para vocês mais um exemplo de como configurar e utilizar um timer do AVR no modo CTC para executar tarefas cíclicas. Nesse exemplo aqui que eu preparei para vocês, vou mostrar algumas formas de executar uma determinada função, seja ela qual for, periodicamente utilizando timers, sem precisar de delays. Então vamos aqui por partes. Eu quero executar essa função aqui a cada 1 segundo. Para isso vou utilizar como base de tempo o timer 0 do meu controlador, configurado para gerar uma interrupção a cada 100 microsegundos. Esses valores foram aleatórios e você deve ajustar para o seu problema. Iniciando a análise pelo main, a primeira coisa a ser feita, como sempre, é a configuração dos registradores. A montagem desse exemplo é super simples. A única coisa que a gente vai precisar é configurar a porta B como saída e eu conectei alguns probes aqui para a gente visualizar o estado delas. Então, na parte de GPIO, eu configurei todos os pinos da porta B através do registrador DDRB de direção como saídas. Para isso, basta escrever 1 em cada uma das posições. E o timer a gente vai utilizar no modo CTC. Lembrando que esse microcontrolador tem dois timers de 8 bits, o timer 0 e o timer 2, e um timer de 16 bits, que é o timer 1. Até então a gente viu como operar em dois modos diferentes, o modo normal e o modo CTC. No modo normal, o timer conta até estourar, e no modo CTC ele conta até que o valor de contagem seja igual a um valor prefixado por um registrador, que nesse caso é esse aqui, o OCR 0, porque o timer é 0, A e o B, eu tenho duas opções de comparação. Qualquer dúvida quanto ao funcionamento no modo normal e CTC, basta voltar lá na aula de timer que eu explico por lá. Então a ideia aqui é configurar o timer 0 para que ele possa gerar uma interrupção a cada 100 microsegundos. Esse valor defini arbitrariamente aqui para o exemplo. Para resolver isso, bom, são esses registradores aqui, começando pelo TCCR0A. Nesse registrador eu configuro o modo de operação. Como a gente quer usar o modo CTC, seria essa linha aqui. Isso quer dizer que os dois bits menos significativos aqui vão ter que ser 1, 0. E no próximo registrador, esse bit aqui vai ter que ser 0. Vindo agora para o TCC-R0B, eu termino de definir o modo, colocando esse bit aqui como 0. Esse aqui. E com os 3 bits menos significativos, eu defino o prescale. Esse valor do prescale vai depender da periodicidade que você quer gerar a interrupção. Lembrando que o tempo de interrupção ele vai ser o conteúdo do registrador de comparação, mais 1, vezes o prescale, dividido pela frequência de operação, que nesse caso é 16 MHz. Então você tem que fazer uma combinação desses dois fatores, o prescale e o valor que você armazena nesse registrador, para que essa conta dê os 100 microsegundos. No caso desse microcontrolador, eu tenho essas 5 opções de prescale. E eu posso contar de 0 até 255. Com essas duas informações, eu tenho que fazer uma combinação entre elas e chegar no número de 100 microsegundos. Para chegar nos 100 microsegundos, o que eu escolhi foi esse aqui, um prescale de 8 e um valor de comparação de 199. Como esse timer conta de 0 até 199, na verdade são 200 contagens, por isso esse mais 1 aqui. Então, 200 contagens vezes 8 do prescale, dividido por 16 MHz, vai dar exatamente 100 microsegundos, que é o que eu preciso. Se você quiser olhar essa conta aqui diferente, dá para ver assim também. Ó. Isso é equivalente a contar 200 pulsos de um sinal de 8 dividido por 16 MHz. Ou seja, um sinal de 2 MHz. Eu passar o sinal de 16 MHz por um prescale de 8,
está dividindo por 8. Isso vai ser o equivalente a contar 200 pulsos de um sinal de 2 MHz, o que vai dar 100 microsegundos. Então vamos lá, ajustando o prescale para 8, é o que eu faço bem aqui. Coloco os bits bem significativos desse registrador para 010, prescale 8, e ajusto o registrador de comparação para 199. Além disso, é necessário habilitar a interrupção de igualdade com esse registrador de comparação, que é feito nesse cara, colocando 0, 1, 0. Esse bit aqui ele tem que estar em 1, para que a interrupção seja gerada quando o valor do contador for igual ao que eu escrevi aqui, que nesse caso é 199. E por fim, eu habilito o flag geral de interrupções através da chamada dessa função. Bom, isso tudo que eu falei foi para definir a porta B como saída e configurar a interrupção do timer 0 para ser disparada a cada 100 microsegundos. Ou seja, eu vou estar executando aqui alguma coisa nesse while, o contador está contando, quando ele chegar em 100 microsegundos, o fluxo do programa vai ser desviado aqui para a função de tratamento de interrupção do timer 0, e aqui dentro eu vou incrementar uma determinada variável. E essa variável vai capturar quantas centenas de microsegundos ocorreram desde que a placa foi ligada. Detalhe que essa variável eu defini como um inteiro de 32 bits, então ela vai conseguir contar até mais ou menos 5 dias nessa base de tempo. Depois disso ela estoura e volta para 0. Para que a gente possa visualizar alguma coisa, bem aqui eu estou invertendo o último bit da porta B, o B0, sempre que entrar aqui nessa interrupção. A cada 100 microsegundos eu inverto, isso quer dizer que o período dessa onda aqui vai ser de 200 microsegundos, o que dá 5 kHz. Vamos rodar isso aqui e ver se realmente isso acontece lá na simulação. Recarreguei. Conforme previsto, 5K. Então até aí aparentemente meu timer está funcionando, está sendo disparado a cada 100 micro e está alimentando essa variável aqui com o tempo que decorreu-se desde que a placa foi ligada, com incrementos de 100 micro. Agora vamos resolver o problema principal do exemplo, que é rodar essa função aqui a cada segundo. Como sempre, existem várias opções para resolver esse problema e eu vou mostrar aqui para vocês duas. A ideia é que todas essas soluções sejam baseadas nesse contador aqui, que está sendo gerado através do estouro do timer, para que eu não precise travar a CPU. Então, enquanto o timer está contando, e esse tempo aqui está incrementando, eu posso fazer algum tipo de comparação e executar a função caso uma determinada condição seja satisfeita. Então, a primeira opção para resolver isso foi essa aqui. Eu escrevi uma função que ela deve ser disparada a cada 1 segundo e ela recebe como argumento justamente aquele contador de 100 microsegundos. Eu estou chamando essa função aqui no while. Percebam que ela recebe como argumento aquela variável que está sendo incrementada lá no timer. Essa variável bem aqui. Daí o que eu faço é o seguinte: definir uma segunda variável que eu chamei de tempo anterior, também de 32 bits, estática. Isso quer dizer que ela está visível somente no escopo aqui da função, porém o seu valor é mantido em chamadas sucessivas da função. Ela é inicializada somente uma vez, e sempre que essa função for executada, você não vai perder o valor anterior que estava lá. E eu faço o seguinte: o tempo atual menos o tempo anterior é maior do que 10.000? Se sim, quer dizer que se passou 1 segundo. Já que 10.000 intervalos de 100 microsegundos é 1 segundo. Isso vezes 100 microsegundos dá 1 segundo.
Então vou lá, chamei essa função pela primeira vez. O tempo anterior eu estou assumindo que era 0. E o tempo atual também é 0. Então não vai executar nada. Daí chamei de novo depois de 1 milissegundo. Quer dizer que se passaram 10 incrementos nessa base de tempo de 100 microsegundos. O tempo microsegundos vai ser 10. 10 menos 0 ainda continua sendo menor do que 10.000. Então não acontece nada. Somente quando tempo for 10.000 é que essa condição aqui vai ser executada e o tempo anterior vai receber o valor do tempo atual. Para a gente ver alguma coisa acontecendo lá na simulação, bom, a tarefa que eu decidi executar aqui foi simplesmente inverter o estado do pino B1, para que a gente possa capturar lá com o scope e observar ele mudando a cada 1 segundo. Vamos rodar a simulação e ver se isso é verdade. Então, ó, a cada segundo o pino B1 está variando, indicando aí que a nossa lógica parece certa. Desse jeito aqui eu não preciso de nenhum delay, porque minha base de tempo está sendo definida através dessa variável. Bom, outro detalhe aqui é que essa variável ela é de 32 bits, então em algum momento ela vai estourar e essa condição aqui vai dar problema. Para resolver isso, você pode fazer uma série de testes simples. Você pode detectar se essa parcela aqui é negativa e voltar para um estado inicial. Você pode detectar que a variável tempo já está chegando no final dos 32 bits e antes dela estourar você voltar para um tempo conhecido, atualizando ambos o anterior e o tempo atual. Ou nesse caso aqui, como as variáveis estão sem sinal, você pode simplesmente esperar que ele estoure, volte para um estado conhecido e você vai perder ali somente alguns segundos no intervalo de 5 dias. Bom, mas qual é a vantagem de fazer essa coisa toda aqui e não usar um delay? A grande vantagem é que aqui você não está bloqueando a execução do programa. Então, isso possibilitaria, aqui por exemplo, você executar duas tarefas em tempos distintos. Digamos que eu tenho outra função aqui igualzinha, porém para executar a cada 2 segundos e variar o pino 2 da porta B. Utilizando a mesma contagem de tempo, agora eu faço uma comparação num instante diferente. E aqui embaixo eu vou chamar as duas funções. Quando executar isso aqui, vou ter duas ondas diferentes. Essa de baixo com a variação a cada 1 segundo e a de cima com a variação a cada 2 segundos. Isso possibilita que eu execute diversas tarefas diferentes, com períodos diferentes, sem bloquear minha CPU. Ficaria bastante complicado eu realizar essas duas tarefas aqui, utilizando delays. Nesse caso que um é múltiplo do outro, tudo bem, eu poderia usar um delay de 1 segundo e executar essa tarefa aqui a cada 2 vezes que essa daqui fosse executada. Tá certo. Mas se fosse um número quebrado, esse daqui fosse 1,037, esse aqui fosse 1,85. Já ia ficar bem complicado de eu somar os delays aí para chegar num denominador comum e poder executar mais de uma coisa aqui numa periodicidade diferente. Se eu tiver 3, 4, 5, 6 tarefas para executar, aí é que fica complicado mesmo, para não dizer impossível resolver com delays. Uma outra forma que eu pensei para resolver esse mesmo problema foi criar aqui duas flags. Se tudo der certo, essa flag ela deve ir para verdadeiro a cada 1 segundo e essa outra flag a cada 2 segundos. E quando essa flag for verdadeira, executa a determinada função e volta para falso. E essas flags eu trato elas aqui através dessas duas condições. Usando a mesma base de tempo
o incremento de 100 microsegundos, eu simplesmente faço uma operação de resto aqui com o valor que eu quero comparar. Então, quando o resto desse contador com o valor que eu quero comparar for exatamente 0, eu inverto isso e seto a flag. Isso quer dizer que a cada 100 mil incrementos de 100 microsegundos, ou seja, a cada segundo, essa flag aqui vai ser setada para 1, e a cada 2 segundos, essa segunda flag vai ser setada para 0. Já aqui na função, eu simplesmente testo se a flag é verdadeira, e se ela for verdadeira, eu inverto o pino e volto o estado da flag para falso. Na segunda função, da mesma forma, faço a mesma coisa, invertendo agora o pino 2. Vamos compilar e testar a estratégia. O primeiro pino está variando a cada segundo. E o segundo pino a cada 2 segundos. Como eu disse, tem várias formas de resolver o mesmo problema. Basta vocês pensarem um pouco aí e bolarem a própria lógica de vocês. Recapitulando aqui mais uma vez, no meu main eu faço a configuração dos GPIOs, configuro o timer 0 para gerar uma interrupção a cada 100 microsegundos e fico travado aqui no while, onde eu chamo as duas funções que eu quero executar, a primeira a cada segundo e a segunda a cada 2 segundos. Subindo aqui, a interrupção vai ser gerada a cada 100 microsegundos e nela eu incremento aqui o valor dessa variável para guardar o tempo que se passou. A partir desse tempo, eu faço algum tipo de comparação e executo aqui as funções na determinada periodicidade. Posso guardar o tempo anterior e o atual e a partir disso executar a tarefa, ou então essa segunda opção é, na própria rotina de interrupções, fazer as comparações e setar flags que vão disparar as tarefas também lá nas funções. Garanto que se vocês pensarem 5 minutos, vocês vão bolar estratégias até melhores do que essa daqui, mas a base é essa, utilizar o estouro do timer para indexar a temporização. Qualquer dúvida, basta me chamar. Até mais, pessoal.